Olá, colegas. Eu sou professora Márcia e, como vocês sabem, nosso curso é o projeto de pesquisa, elaboração do projeto de pesquisa. Na última aula, nós vimos a elaboração de um projeto simples, solicitado em muitas universidades para mestrado, sobretudo mestrado. Agora nós vamos para um mais denso, para um mais completo, solicitado normalmente para doutorados, para solicitação de bolsa sanduíche, quando a pessoa já tem uma formação mais densa e que pode fazer um projeto mais denso, portanto, né? Então, os objetivos da aula são, nós vamos ver um pouquinho de hipótese, nós vamos falar um pouquinho de hipótese, porque é uma pergunta que muita gente me faz e confunde. Pergunta de pesquisa e hipótese. Não dá para confundir. Pergunta é pergunta, hipótese é afirmação. Mas vamos lá. Então, as partes de um projeto detalhado são essas: tema e título, justificativa, problema, formulação de hipótese, objetivo geral específico, revisão da literatura, então, sobre aquele tema que já foi produzido, metodologia. Hoje, normalmente, metodologia, eles usam mais materiais e métodos. Usam-se muito, eu vou pôr até aqui embaixo, materiais e métodos, porque é o que muita gente usa. Resultados esperados, o cronograma, todo projeto, ou simples ou denso, tem que ter cronograma, orçamento, né, sobretudo quando você vai viajar para fora do Brasil, referências, apêndices, anexos. Qual a diferença entre apêndice e anexo? Atenção, apêndice é aquilo que eu faço. Eu faço uma tabela, eu faço um gráfico, meu apêndice. Eu tiro de um livro, anexo. Deu para entender? Apêndice, eu que faço, anexo, alguém que faz. Ok? Bom, o que nós ainda não vimos em relação ao modelo anterior? Nós já vimos, mas vamos revisar a formulação de hipótese, né? As hipóteses são possíveis respostas ao problema. A pergunta, lembra que eu falei para vocês? Alguns autores utilizam questões de pesquisa para as perguntas ou questões norteadoras. Em vez de questões de pesquisa, não é pergunta de pesquisa, não. São as questões norteadoras para hipótese. Eu já vi até numa banca que eu fiz recentemente na PUC, propositura como hipótese, que são as respostas às perguntas de pesquisa. Nas hipóteses, não se busca estabelecer unicamente uma conexão causal, se A então B, mas a probabilidade de haver uma relação. Então, como eu falei naquele exemplo na aula passada, não existe a nossa hipótese é de que não existe um só autor com uma definição satisfatória e completa em relação a, 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 ao fenômeno de atração, certo? Eu estou dizendo assim, eu vou analisar, será que há algum autor? Eu estou dizendo que não. Não existe uma relação se A, então B. Não, pode ser que você negue a tua hipótese. Não, você analisou as proposições e viu que. Mas se você for negar a hipótese, você vai negar lá nas conclusões. As hipóteses não restaram confirmadas. Tá certo? Formulação de hipótese prioriza a clareza e a distinção. É preciso não confundir hipótese com pressuposto, com evidência prévia. Hipótese é o que se pretende demonstrar e não o que já tem demonstrado, né? Se já está claro, não tem mais que demonstrar nada. Você vai descobrir, teu trabalho é descobrir. A pesquisa pode confirmar ou refutar. Lembra que eu falei para vocês? A hipótese pode ser afirmada ou negada, sim? Então, pergunta de pesquisa pergunta
hipótese e afirmação, objetivo começa com verbo. Essas questões são pequenas, mas importantes. Olha só um projeto de pesquisa, como se você tivesse as folhas daí. Olha só, eu vou essa imagem eu recortei de um link que eu vou indicar para vocês. Depois eu vou indicar para vocês. Então eu nem coloquei aqui, mas eu vou indicar para vocês. Estará lá na indicação da obra geral. Vocês vão ver. Olha lá a capinha. Título do projeto, justificativa, problema, hipóteses, nessa ordem. Objetivo, revisão da literatura, metodologia ou procedimentos e métodos, resultados esperados, aí você pode intercalar várias páginas, né? Cronograma, orçamento, referências, apêndices, tal. Aqui no meio você coloca sumário. Sumário. É bem interessante se você fizer o sumário eletrônico. Eu vou ensinar logo mais, eu vou ensinar vocês, logo mais nessa aula mesmo, eu ensino a fazer o sumário eletrônico. Importante, projeto de pesquisa não tem conclusão, vocês estão vendo? Não tem conclusão. Apêndices e anexos pode ter ou pode não ter, né? Isso vai depender de vocês. Isso é opcional. Totalmente opcional. Apêndices e anexos são opcionais. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vou botar uma... Vocês vejam que interessante que é esse aplicativo de captura de tela, né? Porque você escreve e dá a aula normalmente. Ele se chama, a título de explicação, Free Screen Recorder Player. É esse ícone aqui embaixo, certo? Então, esses são os elementos. Não tem conclusão, vocês viram lá, não há conclusão. E anexos e apêndices são opcionais. Na realidade, o que eu fiz foi adaptar um pouquinho daquela imagem que eu falei para vocês. Então, que tal vocês fazerem um rascunho de um projeto de pesquisa? Por onde começar? Nós vamos ver na próxima aula, mas antes, como eu falei para vocês, eu vou ensiná-los a fazer um sumário eletrônico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nos meus arquivos um artigo meu, um artigo que eu estou escrevendo, tá certo? Vou pegar esse daqui. E a primeira coisa para fazer o sumário eletrônico, você já deixa o espaço para o sumário. Então, você põe lá o título, depois você põe o sumário, né? Então, aqui você já deixa uma página para o sumário, tá certo? Aí você faz o seguinte, presta atenção. Para cada subitem, você ilumina e coloca título 1 ou título 2. Vamos pôr o título 2, porque o título 1 fica de pesquisa. Vamos pôr o título 1 mesmo. Depois eu tenho que tirar tudo isso, né? Aqui, ilumina, título 1. Ele já vai enumerando sozinho, ó, não corre o risco de você errar. E qual a vantagem de fazer o sumário eletrônico? É que se você alterar, ele altera sozinho. Parece que eu já tinha cometido um deslize aqui, né? Título 1. Nós já iluminamos 2, né? Aí você vem aqui, onde você deixou o teu espacinho, tá certo? Aí você vem aqui, olhem, inserir. Não é inserir, não. Referência. Referência. Iluminou, então, primeiro iluminou.
título 1, título 2, título 3, se tiver 2.3, você vai iluminando. Na página inicial, aqui, ó, título 1, título 2, título 3, veja, maior, menor, menor. Aí você vai em referência, escreve sumário. Como é que você quer esse sumário? Você quer nessa ordem, ok. Olha que mágico, gente. Olha que belezinha. Tá vendo? Aqui você pode, eu percebi que não estão, os títulos não estão normatizados, não tá tudo igualzinho. Eu vou corrigir isso, já foi bom. Se você for lá no teu texto e escrever aqui no meio, alterou, você não precisa se preocupar com a paginação. Você vai aqui, atualiza o índice inteiro, alterou a paginação. Tá certo? Então, é assim que se faz o sumário eletrônico. Viram que bárbaro? Muito legal mesmo. Então, gente, até a próxima aula. Espero que